Hey everyone! Oh, que saudade que eu tava de aparecer por aqui, meu Deus do céu. Graças a Deus é quarta-feira, quarta-feira, dia oficial de Essência Poeta, ou seja, o dia que eu posso vir aqui conversar com vocês. E dia de episódio novo, mas e aí, quem tá me perguntando, Thaís, cadê o episódio novo? Hoje não saiu episódio novo no podcast. Quem ouviu o episódio passado já sabe do aviso que eu deixei lá, dizendo que na quarta-feira ou tem episódio novo ou lançamento de e-book. E hoje é dia de lançamento de e-book. Meu primeiro filho! Hoje eu vou lançar o meu primeiro e-book aqui no Essência Poeta. Lembra que eu conversei com vocês sobre os campos estarem dourados? Pois é, ele se transformou num e-book que tá a coisa mais especial dessa vida. Meu Deus do céu. Pois é, pessoal, esse livro nasceu depois que eu fui para uma consulta médica. Quem acompanhava os stories que eu fazia diariamente já deve saber dessa história. Eu fui para uma consulta médica no terceiro BEC, meu plano de saúde é militar, e eu amo ir para aquele lugar por causa das paisagens, das montanhas. Lá dentro é bem diferente do que a gente vê daqui de fora, então a gente vê muitos pássaros, árvores diferentes, enfim, eu amo as paisagens de lá. E nesse dia específico eu percebi que os campos, que geralmente são campos verdes, estavam dourados. Eu nunca tinha notado isso. E aí Deus começou a falar comigo, a ministrar no meu coração sobre esses campos dourados. E depois que eu saí do terceiro BEC, vindo embora, eu percebi que até o campo de futebol estava dourado, em plena época de Copa do Mundo, onde os campos estão verdes, radiantes, bem cuidados, bem tratados, e num palco mundial para o mundo admirar e contemplar durante esse torneio, que é o maior torneio do esporte do planeta. Então, gente, eu estou muito maravilhada com o que acabou nascendo nesse livro. Ele se chama Os Campos Estão Dourados e, enfim, faz referência a essa experiência que eu vivi com Deus ao contemplar os campos dourados, mas traz também referências da minha mais nova paixão, que é a animação da Angel Studios, que é o Jovem Davi. Então, o último capítulo desse livro tá a coisa mais preciosa, porque faz a relação com o Jovem Davi. Então, gente, eu vou deixar aqui o link para quem quiser adquirir. Ah, pessoal, e Os Campos Estão Dourados é um título que nasceu daquilo que veio ao meu coração quando eu me deparei com o terceiro BEC, com os campos do terceiro BEC. Porque assim que eu entrei, eu já entro focada em contemplar a natureza, e assim que eu entrei, que eu olhei para os campos que não estavam verdes, o primeiro pensamento que me ocorreu foi aquela referência bíblica que diz: os campos estão brancos. E foi a partir daí que veio essa reflexão de que, temos uma adaptação, os campos não estão brancos, os campos estão dourados. O que isso significa? E, gente, muito especial. E os campos acabaram dourando por causa da seca, um período muito quente de estação de sequidão por aqui. E aí faço também referência à Copa do Mundo, onde o Brasil, infelizmente para o Brasil, o brilho verde dos gramados da Copa acabou se apagando porque a gente foi eliminado. E o timing foi perfeito, porque tem muito a ver com essa reflexão sobre os campos estarem dourados, Até para a seleção brasileira os campos estão dourados, já que o dourado faz referência à sequidão, a período de recolhimento, a período de se preparar melhor para a estação onde o verde realmente vai ter o seu momento de ser verde para nós. Então, assim, é muito especial, muito legal, porque tá fazendo uma referência à Copa do Mundo, a experiência que eu tive com a referência bíblica, campos dourados, campos brancos, campos verdes, e as músicas do Jovem Davi. Gente, sério, eu acho que ninguém consegue imaginar
exatamente como é esse livro, mas eu fiquei muito, muito, muito feliz com o resultado e eu mesma fui muito tocada por ele. Então eu acredito que seja uma obra que pode ser muito especial para você também. Então, quem quiser comprar, tá aqui o link. Durante essa primeira semana, semana de lançamento, eu vou fazer o meu 23, marcar esse primeiro filho, esse primeiro livro. Então, ele está no valor de R$ 23 e depois desses 7 dias, né, que é o preço de lançamento, ele volta para o preço normal, que é R$ 35. Então, aproveitem essa primeira semana. R$ 23 é o valor desse livro nessa primeira semana. Clica aqui, vai lá. Bom, pessoal, vou apresentar para vocês esse produto, né, que é o e-book, um produto digital, meu primeiro produto digital para Essência Poeta. Se chama Os Campos Estão Dourados. Vou, em primeira mão, apresentar aqui para vocês. Ele é em PDF, e-book. E essa é a capa belíssima que eu fiz com a ajuda do Gemini, graças a Deus, né? Porque Deus provê as ferramentas que podem nos ajudar. Olha que lindo que tá essa capa. E tudo tem a ver, né? Os campos são exatamente assim que eu vi. Eu vou até ver se eu consigo ir lá ao meio-dia, que foi o horário em que eu tive essa imagem. Contemplei essa imagem e aí, para mostrar para vocês como é na vida real. E isso aqui tem explicação, tá, gente? Tem que ler o livro para explicar esse espaço aqui, esse espaço aqui de mato mais baixo entre a vegetação dourada mais alta. Então, ó, quem quiser entender que círculo é esse, ele é muito especial e importante. E nós temos 40 páginas de reflexão sobre os campos dourados e eu posso dizer para vocês, né? Porque por enquanto só eu e Jesus conhecemos o conteúdo desse livro, mas eu já posso falar para vocês de todo coração, diante de Deus, que é um conteúdo muito, muito, muito especial. 40 páginas. E no final, a Taizinha do Essência Poeta convidando vocês para ir para o podcast, tá bom? Semana que vem a gente volta com episódio novo, mas hoje vamos celebrar o e-book que nasceu!